Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre Psicologia Terapêutica do Yoga Sutra. Lembra que nosso livro de referência é esse aqui, Yoga, Arte da Integração, do Roy Mehta, ok? Então, nós vamos estudar agora os sutras ligados aos yamas. E é uma parte muito rica do estudo, porque é a base, é a estrutura de todo o trabalho de desenvolvimento do yoga, porque é o primeiro passo, os yamas. E dentro desse primeiro passo, o autor quer destacar que este é um movimento espiritual que Patanjali quer destacar. Poderíamos ver os yamas como um processo moral, dizendo de como devemos nos comportar. Porém, quando temos a nossa motivação espiritual, o comportamento moral ele surge sem esforço. É isso que o autor quer destacar. Então, a necessidade de uma conduta adequada, de uma conduta elevada, quando dotado de motivação espiritual, isso ocorre sem esforço, diferente de quando, no aspecto moral, isso pode ser colocado de fora para dentro. Então, ele coloca que a leitura dos yamas do yoga pode ser feita dessa maneira imposta como regra externamente. Porém, ao aprofundar o entendimento dos sutras e o significado deles, você vai perceber que Patanjali traz uma perspectiva espiritual dos yamas do yoga. O primeiro, que nós estamos no verso 35 do capítulo 2 do Yoga Sutra, você vê Patanjali falando de ahimsa. E a ideia de ahimsa é a ideia de não nos contaminarmos com violência. O autor cita o exemplo do veneno e do néctar. O veneno, uma gota de veneno pode contaminar todo o néctar. Ou seja, nós nos colocamos de uma maneira a não nos contaminarmos pela violência e buscarmos na nossa mente um padrão de existência sem a violência. O Sutra 36, ele fala de Satya. E Satya, traduzido como não falsidade, está muito relacionado, como o autor nos apresenta aqui, a um compromisso com uma verdade, mas uma verdade interior, uma verdade de estar presente naquilo que se faz, sem a expectativa do futuro ou os receios do passado, como se nossas ações se bastassem por si. Eu ajo, eu realizo pelo benefício da própria ação, não porque eu espero um resultado da ação, ou porque eu estou com algum medo em relação ao passado, em relação a alguma perspectiva do passado. Então, essa é a ideia muito profunda, no sentido de que nos faz olhar para dentro, nos faz mirar para as nossas questões quando eu começo a interpretar a noção de sati, de compromisso com a verdade, com a minha verdade, com a minha motivação. E aí fica mais fácil de entender o Sutra 37, que fala de asteia, que é traduzido como não roubar, que é o Sutra que traz a noção de possessividade, porque eu roubo aquilo que é do outro. Porém, ele fala, o autor, muito mais no sentido de possessividade, no sentido psíquico. E a ideia que eu possuo de um eu, de algumas características, a ideia que eu possuo de uma personalidade, de uma maneira de ser, de uma maneira de agir, de uma maneira de ser espiritual, de uma maneira de ser comum. Isso também eu tomo posse disso. E às vezes eu tenho medo de perder isso, né? Ou eu importo isso. Eu não sou autêntico com as minhas próprias questões. Então eu acabo roubando num sentido não só físico, mas num sentido mais profundo
de interiorização. E aquele que se estabelece no seu centro, que se estabelece na motivação espiritual, que se estabelece no presente, não tem essa necessidade de roubar, né? Então ele se estabelece em Asteya, no não roubar. No Sutra 38, fala-se de Brahmacharya. Brahmacharya, a origem da palavra e a maior parte dos textos de yoga fala muito em celibato. E ele coloca uma maneira mais profunda também, no sentido de que o termo Brahmacharya está muito relacionado no período de educação dos jovens e, por isso, o celibato na contenção da própria energia do jovem. Então, o autor traz que nessa visão psíquica mais profunda do Sutra, você vai começar a compreender que a intenção de Patanjali é do controle das energias. Ou seja, que nós aprendamos a poupar as nossas energias, porque dessa forma nós podemos fazer o direcionamento dela em relação à nossa evolução, em relação às nossas motivações espirituais. Então, o Brahmacharya estaria ligado a esse poupar das energias, saber direcionar a própria energia. E por último, o Sutra 39 da nossa aula de hoje, a Parigraha, que está ligado à não possessividade. E como a gente vê que é um desdobrar, né, de um sutra, de um yama em outro, né, a Parigraha, com essa noção de não roubar, ele nos tira a ideia de posse. Mas o que nos tira? Não é que nos saca essa ideia de posse. É porque no desenvolver da ideia de não violência, da ideia da verdade, de compromisso com a verdade, a ideia de não roubar, né, de Asteya, todos os yamas e Brahmacharya, o controle da energia, todos os yamas aqui colocados, nos fazem estar livres, né, com a mente situada no nosso centro, livre de uma noção de eu, apegado a uma perspectiva de personalidade. E aí, novamente, então nós nos caracterizamos de uma maneira livre. Aqui sim nós temos uma liberdade. Então essa não possessividade está muito relacionada à liberdade de eu não acreditar que eu possuo algo. E no sentido psíquico, que eu possuo algo psíquico, que sim que minha mente é livre. Nessa liberdade eu manifesto a espiritualidade. Então ele fala aqui da alegria, porque a mente presa, ela se coloca dentro de uma busca de evitar a dor e realizar o prazer. Quando eu me livro dessa dicotomia e eu não possuo, né, eu não tenho essa sensação de posse em relação a uma identidade, a uma característica de buscar sempre essa dicotomia, né, de evitar a dor e realizar o prazer, eu realizo a alegria da realização espiritual, da caminhada espiritual. E isso então é o aparigraha dessa possessividade, da não possessividade, ok? Então vimos os 5 yamas. Eu diria aqui que essa seria uma aula básica e fundamental para qualquer curso, para qualquer professor, para qualquer pessoa que queira conhecer um pouquinho mais da caminhada do yoga. Nós estamos estudando o primeiro passo nesse sutra do yoga, mas de uma maneira muito profunda, visando o desenvolvimento desse olhar interior. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima lição. Lembra sempre, mente e vida em excelência. Um grande abraço e até mais.